Alunos do segundo ano, como eu disse a vocês, né? Estou gravando esse segundo vídeo falando sobre o segundo tema que eu passei para vocês na semana da nossa disciplina, que fala sobre algas, protozoários e fungos. Começando por algas. Algas que estamos falando aqui são aquelas algas verdes que estão nos mares e que liberam muito oxigênio para a natureza, porque são seres fotossintetizantes e organismos também unicelulares ou multicelulares. Alguns possuem uma célula só, e outros pluricelulares ou multicelulares, e são eucariontes. Por quê? Porque as células deles possuem núcleo. Eles são muito parecidos, são semelhantes a plantas, habitam em locais úmidos, como eu já falei, e liberam muito oxigênio para a natureza, porque produzem fotossíntese. O segundo, então o nosso tema foi esse aqui, né? Algas, protozoários e fungos. Eu falei agora sobre algas, né? Essas explicações que eu dei aqui estão aqui nesse cartazinho. Eu fiz isso para diferenciar um pouco a aula. Qualquer dúvida vocês também podem me perguntar se quiserem. E agora vamos falar sobre o segundo, que é os protozoários. São organismos unicelulares, porque a maioria deles só possui uma célula. Heterotróficos, porque eles não produzem seu próprio alimento. E a grande maioria vive em água salgada, água doce e em ambientes molhados, úmidos, certo? Uns se alimentam de matéria orgânica, tipo cadáveres, outros animais ou plantas que apodrecem na terra. Então, na verdade, eles são decompositores da matéria orgânica e fazem a limpeza do planeta, certo? Mas tem alguns que são parasitas, que vivem no interior de outros animais e que causam doenças, que eu irei falar um pouquinho mais na frente. No texto de vocês lá também, naquele texto que eu passei para vocês lerem. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de doenças causadas por esses protozoários. Primeiro, a ameba, depois leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. A ameba, ela é encontrada muito nas águas contaminadas. É um animal que ele se reproduz por bipartição, ou seja, ele se reproduz assexuadamente, não contém gametas sexuais. Portanto, bipartição significa se partir de 2 em 2. Cada ameba, quando ela chega na sua fase adulta, ela se divide em duas. Aquelas duas crescem como amebas filhas, crescem, se tornam adultas e se partem em mais duas. E assim vai havendo a reprodução. E ela causa a doença chamada amebíase, que provoca uma disenteria muito forte, com dores abdominais e sangramento, certo? A pessoa com amebíase tem que ser tratada, tem tratamento para as verminoses. Depois a leishmaniose, que é um tipo de doença também causado por um protozoário chamado leishmania, certo? Que ele é ciliado, ele tem cílios e provoca também a doença chamada leishmaniose. Em terceiro lugar vem a doença de Chagas. É chamada doença de Chagas porque o cientista que descobriu essa doença é chamado Carlos Chagas, certo? E como é que é contaminado? Ele entra, é o Trypanosoma cruzi, que é o nome científico desse protozoário. Ele entra dentro do besouro chamado barbeiro. É chamado barbeiro por quê? Porque ele pica as pessoas normalmente, geralmente, na grande maioria, nessa região do rosto, né? Por isso chamado esse nome, barbeiro. E quando ele pica as pessoas, ele deixa lá suas fezes depositadas lá. Essas fezes, elas se introduzem nos poros da nossa pele, entra para a região abdominal, os intestinos, depois ela passa para a corrente sanguínea e por último ela se instala nas paredes do coração. E lá ela forma como tipo umas chagas, umas feridas e lá se aloja. Essa doença ela não tem cura, porém tem tratamento. Então, ameba, leishmaniose e Chagas não existe vacina. E a última que eu vou falar é a malária. A malária, ela tem vacina.
mas ela acontece mais na região do norte, lá da Amazônia. No ano de 2010, houve uma epidemia muito grande que matou milhares de pessoas, mas que para ela existe vacina. Tipo aqui, por exemplo, alguém daqui do Brasil vai para lá, para a região norte, o recomendado é tomar essa vacina para se prevenir da malária. Ela não atua na nossa região, mas lá na região norte ela atua muito, ok? Então, são essas doenças que eu ia falar para vocês. Falei também sobre a reprodução, mas vou repetir, a reprodução das águas, ela se dá assexuadamente por divisão binária, que eu já expliquei, e os protozoários também assexuadamente por divisão binária, né? Essa é a sua grande maioria dos protozoários, certo? Agora eu vou falar, para terminar, dos fungos. Os fungos são organismos eucariontes também, eles possuem células com núcleo, são heterotróficos, não produzem seu próprio alimento e eles estão presentes muito no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pegar uma laranja, que ela tiver com aquela parte aveludada, que seja aquilo preto ou esbranquicento, aquilo é fungo. Afta, quando sai na nossa boca, também é um tipo de fungo. Micoses, que a gente pode pegar na areia da praia, se a gente se deitar e tiver algum fungo ali de outra pessoa. Porém, nenhuma dessas, mesmo sendo doenças, elas são de alta complexidade, não. São de fácil cura e nenhuma é considerada mortífera, não. Mas os fungos também não só tem essa parte de doença, eles também têm muita parte boa. Então, eu vou dar alguns exemplos de como eles são chamados. Mofo, né? Como eu já falei, do tipo do mofo do pão, mofo da laranja, bolores também é chamado, afta, micose, já falei. Tem também um tipo de fungo que é chamado cogumelos, também está aí no livro de vocês. Alguns tipos de cogumelos, eles são comestíveis, pode ser industrializado e ir para os supermercados, certo? Aqui tá a placazinha sobre os fungos que eu fiz também, tá certo? Mas eu vou falar sem ela, só para vocês terem ideia. Então, como eles são comestíveis, os cogumelos, mas tem alguns que são venenosos, ok? Eu vou mostrar mais um pouquinho, né? Pode alguém querer aí tirar um print, tirar uma foto, certo? Então, tem alguns cogumelos que são comestíveis e alguns que são venenosos. E a reprodução dos fungos se dá por fragmentação. Então, os outros animais que eu falei antes desse era por bipartição. Fragmentação já é uma reprodução diferente. Ou seja, é aquele tipo de reprodução assexuada também, não tem encontro de gametas, em que o ser se parte de várias partes e aquelas partes, cada partezinha daquela vai se transformar em um novo ser. Essa é a reprodução por fragmentação. Agora eu vou falar sobre a importância ecológica dos fungos, tá certo? Então ele está muito presente na indústria do álcool, né? E produz o álcool etílico, que é conhecido como etanol. Também na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos, como vitaminas, de hormônios, esteroides e, por último, antibiótico. Porque um homem chamado Fleming, numa época, ele observou um fungo consumindo uma bactéria. Então, como os antibióticos eles atuam em doenças bacterianas, começou-se um estudo e descobriu o fungo que hoje é fabricado os antibióticos através desse fungo. Então, muito útil para a nossa vida cotidiana. Também na indústria alimentícia, como está aqui no cartaz, ó. Na indústria alimentícia, de leveduras, alguns tipos de fungos. Ó. Na produção de leveduras são fermentos que fabricam o pão. É esse pão mesmo que a gente come, certo? Na fabricação de pão, na fabricação de vinhos, na fabricação de cervejas, de queijos, molho de soja e etc. Então, ele tem uma grande importância na natureza, os fungos, além de não ser tão ofensivo como como os protozoários que eu falei antes, que tem muitas doenças causadas por protozoários. Então, aqui eu vou terminar esse vídeo com essa rápida explicação. Espero que vocês tenham estudado nas páginas que eu indiquei no livro, porque não importa
Esses vídeos são importantes, é claro. Estou dando uma explicação, mas é uma explicação bem básica. Até porque para não criar um vídeo tão longo, vocês precisam estudar, porque mais vale a aprendizagem de vocês do que todas as metodologias que o professor possa usar. O importante são o resultado dessas metodologias que nós estamos mandando para vocês. Então, eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos, fazendo as atividades, principalmente lendo o assunto, certo? E também assistindo as aulas do Educa PE. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau. Beijos.